Jornal do Marcos. Oferecimento: Pet Amigo Dog Walker. Passeios divertidos para seus cães, você só encontra aqui. Empreendedorismo cor-de-rosa. Mulheres superam homens na criação de novos negócios, mas os desafios estão longe de acabar. Você vai saber o motivo ainda nesta edição. Veja também, Justiça Baiana é considerada a mais lenta do país. O tempo médio de espera por uma sentença passa de 4 anos. E mais, os 2 anos do Zika no Brasil. Como tudo começou? E o que a ciência já descobriu até hoje? Uma reportagem especial vai dar detalhes do assunto. E na última reportagem da série sobre acessibilidade, você vai conhecer as tecnologias promissoras para pessoas com algum tipo de limitação. Agora, no Jornal do Marcos. Olá, muito boa tarde. As mulheres superaram os homens na criação de novos negócios. É o que indica uma pesquisa nacional feita pelo Sebrae com dados de 2016. Mas apesar da boa notícia, ainda é cedo para comemorar. Secador de cabelo numa das mãos e habilidade de sobra com os fios. O cuidado com o bem-estar das clientes faz parte da rotina da Daisy há quase 2 décadas, quando ela decidiu abrir o próprio salão de beleza. A experiência que ela teve anos antes, como funcionária de um outro salão, criou a coragem que faltava para virar empreendedora. Além de ser uma profissão, para mim, é relaxante. Eu pego no cabelo para fazer, eu esqueço qualquer coisa que eu esteja passando ou que venha por vir. E assim como a Daisy, cada vez mais mulheres decidem ser donas do próprio negócio no Brasil. A última pesquisa do Sebrae mostrou que no ano passado, as mulheres foram maioria. Com 51,5%, elas superaram os homens na criação dos chamados negócios iniciais, aqueles com até 3 anos e meio de existência. Pois é, só que o caso da Daisy é uma exceção à regra. Isso porque, apesar de as mulheres terem superado os homens na criação de novos negócios, quando se avalia os negócios já estabelecidos, aqueles que existem há mais de 3 anos e meio, como é o caso do salão da Daisy, os homens ainda são maioria. Juntos, eles somam 57,3% dos empreendedores estabelecidos no Brasil, enquanto as mulheres representam apenas 42,7%, uma diferença de quase 15 pontos percentuais. Segundo a pesquisa do Sebrae, entre os motivos que explicam essa diferença está a maior dificuldade que as mulheres enfrentam na hora de conseguir financiamento, preconceito de gênero, falta de credibilidade das mulheres no ambiente de negócios, que ainda é tradicionalmente associado aos homens, e a dificuldade em conciliar as demandas da família com as do negócio. Essa representante do Sebrae na Bahia encara os dados com otimismo e prevê que, dentro de alguns anos, as mulheres devem inverter o quadro atual. A gente percebe que a mulher tem uma busca muito maior do conhecimento, a gente percebe que isso é uma coisa muito específica do gênero da mulher, aquela curiosidade, aquela coisa de não ficar parada, buscar informações. Então, mais lá na frente, a gente vai colher os frutos dessa taxa sendo maior para as mulheres também, ou sendo equilibrada dentro dos empreendimentos estabelecidos. Para Fernanda, é fundamental pensar em programas e investimentos que deem à mulher o suporte necessário para se firmar também nos negócios de longo prazo. A gente tem várias iniciativas, tanto do governo, da prefeitura, do governo. O Sebrae mesmo ele tem uma iniciativa chamada Prêmio Sebrae Mulher de Negócios, onde a gente reconhece histórias importantes, histórias de vida dentro do empreendedorismo de mulheres, justamente para incentivar outras mulheres que estão na dúvida se abrem um negócio ou não abrem um negócio, mas sendo incentivadas por mulheres que já deram certo. Aqui na Bahia, só de microempreendedoras individuais são mais de 196 mil, segundo o levantamento da Unidade Estadual do Sebrae. Elas se dividem especialmente nos serviços de alimentação, moda e tratamento de beleza. E por falar nisso, você lembra da Daisy, a cabeleireira que mostramos no início da reportagem? Olha só as dicas que ela deu para montar o negócio de sucesso. Primeiro, procurar uma orientação profissional para fazer a coisa com segurança. Segundo, pesquisar o local onde vai colocar o seu negócio. E aí, foco, fé e seguir em frente. Boas dicas. Bem, você viu aí a pesquisa do Sebrae, só que agora a gente muda de assunto para falar de uma outra pesquisa, porque veja só essa história. O CNJ, que é o Conselho Nacional de Justiça, publicou um levantamento que mostra em números a realidade da justiça em cada estado do país.
E a situação aqui na Bahia não é nada boa. O estado ficou em primeiro lugar no ranking que avalia a demora com que os processos são julgados. Segundo o relatório do CNJ, a taxa de congestionamento da Justiça baiana é de 83,9%, a mais alta de todos os estados brasileiros. Só lembrando que a taxa de congestionamento é resultado de uma comparação entre o percentual de processos que ficam parados, esperando por uma solução, e o total de processos recebidos no período de um ano. O CNJ também cita a Bahia como o segundo pior estado do país com relação ao tempo que os juízes levam para dar a sentença. Em média, os baianos esperam 4 anos e 3 meses. O tempo só não é maior do que o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que leva 4 anos e 4 meses. E o resultado é esse que a gente vê aí nas imagens. Uma pilha de processos acumulando, muitos há décadas e sem nenhuma solução. A gente conversou com a juíza e assessora especial da presidência do Tribunal de Justiça da Bahia, a doutora Marielza Brandão. Vamos ver. Nós temos praticado várias ações no sentido de melhorar essa taxa de congestionamento. No entanto, o que é que acontece? Nós temos, primeiro, um estoque muito grande, né? Porque nós somos o primeiro tribunal mais antigo do Brasil, né? Temos também uma extensão territorial muito grande e temos um número pequeno de magistrados. A carga de trabalho do magistrado, que nós temos hoje na Bahia, não é suficiente para a quantidade de processos que ingressa. É um problema que precisa ser resolvido a nível de melhor estrutura que deve ser dada para que nós consigamos atingir a demanda e solucionar a demanda que nos chega diariamente. A juíza falou ainda sobre as medidas tomadas pelo Tribunal de Justiça da Bahia para melhorar esses números e fez também um apelo para a importância da conciliação como uma forma de solucionar conflitos mais rapidamente e sem sobrecarregar o judiciário. Nós estamos fazendo um trabalho muito grande de melhoria da gestão, de modernização da gestão. A presidente tem investido muito em tecnologia, né? Melhorado o sistema, investido em capacitação, tanto de servidores quanto de magistrados. E também a população precisa entender que existem outras alternativas de solução de conflitos. Quando você senta numa mesa e discute os seus problemas e encontra uma solução, você evita que você tenha uma demanda pendente de julgamento por muito tempo. Bom, Salvador recebeu entre os dias 8 e 10 de agosto um evento para discutir os principais desafios e também as inovações no combate ao Zika vírus, doença transmitida pelo temido mosquito Aedes aegypti. Foi a feira Soluções para a Saúde, que trouxe aqui para a capital baiana centenas de profissionais da saúde e também da comunidade científica. E falando em Zika, em abril desse ano, o primeiro diagnóstico do vírus no Brasil completou 2 anos. O que mudou de lá para cá? E quais os avanços da ciência ao longo desse tempo? A gente preparou uma reportagem especial contando um pouquinho dessa história. Ele é do tamanho de um grão de arroz. Mas, apesar das dimensões modestas, é considerado o inimigo número 1 do país. Estima-se que nos seus 30 dias de vida, o Aedes aegypti consiga picar pelo menos 400 pessoas. No Brasil, esse pequeno mosquito transmite 3 doenças: a dengue, a chikungunya e o Zika, um vírus que há pouco mais de 2 anos se tornou um grave problema de saúde pública. Os primeiros casos de Zika no Brasil surgiram em Camaçari, na região metropolitana de Salvador. Pacientes desse hospital se queixavam de febre, coceira e manchas no corpo. Começava então uma longa investigação para descobrir a causa desses sintomas. O médico infectologista Antônio Bandeira, que trabalha na unidade, explica como tudo começou. Naquela época a gente tinha uma situação bem peculiar. Tínhamos assim uma quantidade enorme de doentes nas emergências de Camaçari. As pessoas achavam que, inclusive, a água estava contaminada. Então, no dia 26 de março de 2015, nós selecionamos 25 pacientes que foram atendidos na emergência do Hospital Santa Helena, lá em Camaçari. Todos com o mesmo quadro: febre, dores no corpo, manchas vermelhas no corpo, etc. Aí, nós selecionamos esses pacientes, coletamos as histórias, exames desses pacientes e levamos também amostras para serem estudadas. Os estudos, pioneiros na identificação do vírus no país, foram feitos nesse prédio, no bairro do Canela, em Salvador. É nele que funciona o Instituto de Ciências da Saúde, da Universidade Federal da Bahia. O responsável por analisar as amostras dos pacientes foi o virologista Gúbio Soares. Esse material
chegou até nossas mãos através do Dr. Antônio Carlos Bandeira e nós começamos a identificar se não era outro tipo de vírus, como o Maiara, o chikungunya, a dengue, o West Nile, e tudo dando negativo. Por último, depois de um mês ou mais, 45 dias trabalhando, em abril nós conseguimos, junto com a professora Silvia Sardi, nós conseguimos identificar e isolar pela primeira vez no Brasil o vírus Zika. Ao longo desses 2 anos, desde que o Zika vírus foi diagnosticado pela primeira vez no Brasil, aqui na Bahia, a ciência tem tido um papel importante ao descobrir informações novas, até então desconhecidas, tanto em relação à doença quanto ao Aedes aegypti, um mosquito que a transmite. Uma dessas descobertas foi feita aqui na Bahia. Os pesquisadores daqui da Fiocruz descobriram que o mosquito, que sempre foi conhecido por colocar os ovos na água limpa, agora também vem se reproduzindo na água suja que corre pelos bueiros da cidade. A descoberta foi feita pelo pesquisador Igor Paploski. Ele e um grupo de colegas visitavam casas em busca de focos do mosquito quando, por acaso, perceberam que havia água acumulada dentro de um bueiro. Eles resolveram então coletar amostras dessa água e qual não foi a surpresa quando notaram a presença de larvas do Aedes aegypti. Isso surpreendeu um pouco a gente, porque, primeiro, a gente não esperava encontrar larvas de Aedes, em especial Aedes aegypti, nesse tipo de ambiente. Pela literatura, a gente espera encontrar larvas de Culex, que é a muriçoca que o povo chama, mas não Aedes. Então chamou a atenção porque é um criador aparentemente importante, aparentemente disponível em praticamente toda a cidade e que ninguém olha. Os pesquisadores mapearam 122 bueiros de Salvador, espalhados por 4 bairros: Brotas, Cabula, Piatã e Pituba. Em 50 desses bueiros havia larvas e até mosquitos adultos do Aedes aegypti. As conclusões desse estudo foram publicadas na revista norte-americana Parasites and Vectors, a mais prestigiada do mundo quando se trata do tema. Igor diz que as doenças transmitidas por insetos não são apenas um problema de saúde pública, mas de infraestrutura e planejamento urbano. Um problema que sempre se falou no combate à dengue aqui no Brasil: as pessoas armazenam água em casa. Ok, talvez seja errado. Agora, é complicado você chegar para uma pessoa e falar assim: escuta, dona Maria, não armazene água na sua casa. Ela vai te responder: mas eu preciso cozinhar. Por que a pessoa armazena água em casa? Porque o suprimento de água é inadequado, porque o suprimento de água é intermitente, porque a água não é de qualidade boa, chega de manhã, não chega de tarde, chega na segunda, não chega na terça. Então, enquanto a gente não resolver esse tipo de problema, você chegar para a dona Maria e falar: dona Maria, não guarde água, não vai resolver o problema. O pesquisador Adriano Montealegre, da Universidade Federal da Bahia, trabalha com entomologia, a ciência que estuda os insetos. Sobre o impacto da descoberta de Aedes aegypti em bueiros, ele diz que as previsões ainda são incertas. O impacto disso é muito grande, porque até então a vigilância trabalhava mais diretamente envolvido com a água intradomiciliar, águas que estavam sobre plantas ou águas cultivadas e ditas limpas, e hoje se sabe que um bueiro próximo da casa ele pode conter muitas larvas, muitas formas imaturas de Aedes aegypti. Isso, sem dúvida nenhuma, vai dificultar muito o controle desses insetos. Adriano também faz uma revelação preocupante. Os mosquitos do gênero Aedes, como é o caso do Aedes aegypti, podem transmitir mais de 20 tipos diferentes de doenças. Sabe-se que o Aedes aegypti, como algumas outras espécies dentro do gênero Aedes, elas são capazes de transmitir inúmeros arbovírus, por volta de 20 ou mais arbovírus. Hoje nós temos 3 arbovírus mais importantes aqui difundidos, que são o Zika vírus, o vírus dengue e também o chikungunya. Mas nada impede que no futuro, ou a qualquer momento, novos arbovírus estejam entrando no nosso território e esses insetos adaptados a isso possam, em primeiro lugar, puxar esses arbovírus através do sangue e depois replicar no seu interior e transmitir. Nesse cenário de medo e incertezas, surge uma esperança. Pesquisadores do Instituto Evandro Chagas, do Pará, estão trabalhando no desenvolvimento de uma vacina contra o Zika. No mês de agosto, o diretor do Instituto esteve em Salvador para participar da feira Soluções para a Saúde, que discutiu estratégias de combate ao mosquito e ao Zika vírus. Em entrevista à nossa equipe, Pedro Vasconcelos falou sobre a vacina e sobre as expectativas para que ela chegue ao mercado. O trabalho ele é desenvolvido
ou foi, porque grande parte já está praticamente concluída, a parte do desenvolvimento da vacina, foi feito visando obter 2 produtos. Um que foi uma vacina inativada, ou seja, com vírus mortos, e o segundo produto que foi o principal, que é o de vacina de vírus vivo atenuado. E o vírus atenuado então foi testado em roedores, depois em mosquito e posteriormente o último resultado que foi em primatas não humanos, em macacos rhesus, e os 3 resultados foram muito bons. Existe alguma previsão para que essa vacina ela possa chegar ao público em geral, ela seja disponibilizada para as pessoas? Não, porque agora não depende de nós, depende de uma série de procedimentos técnico-administrativos que são de responsabilidade do produtor. O produtor dessa vacina será Biomanguinhos. E esses ensaios clínicos de fase 1, fase 2 e fase 3 deverão tomar de 2 a 3 anos. E isso é um tempo a mais antes de se tornar possível desenvolver os lotes para vacinação usando essa vacina. Tem que esperar. E vamos agora ao quadro Notícias da Semana. Um princípio de incêndio numa lancha que fazia a travessia Mar Grande-Salvador assustou passageiros na manhã dessa sexta-feira, dia 6. Ninguém ficou ferido. Testemunhas contaram que o fogo começou no motor da embarcação e logo foi apagado pelos tripulantes com a ajuda de um extintor de incêndio. A lancha saiu do terminal náutico de Vera Cruz, na ilha de Itaparica, por volta das 6h30 da manhã e conseguiu chegar a Salvador em segurança. No fim de agosto, outra lancha da mesma empresa, a CL Transporte Marítimo, naufragou cerca de 10 minutos depois de sair de Mar Grande. O naufrágio deixou 19 mortos e uma pessoa desaparecida. E chegou a 7 o número de mortos no ataque a uma creche na cidade de Janaúba, no interior de Minas Gerais. Entre os mortos estão 5 crianças, uma professora e o próprio autor do ataque. De acordo com a polícia e com os bombeiros, o próprio segurança da creche ateou fogo nas crianças e em seguida nele mesmo. Além dos mortos, o ataque deixou outras 38 pessoas feridas, 22 delas crianças. As vítimas seguem internadas em hospitais de Janaúba, além de Montes Claros e Belo Horizonte. E o representante oficial do governo espanhol na Catalunha pediu desculpas à população nesta sexta-feira por causa da ação violenta da polícia durante a votação do referendo, que decidiria sobre a independência catalã. Enrique Millo criticou a polícia espanhola, que ao tentar impedir o referendo da semana passada, acabou deixando mais de 800 pessoas feridas, a maioria formada por eleitores. As imagens do confronto chocaram o mundo. Segundo a agência de notícias Reuters, o pedido de desculpas de Millo foi o primeiro feito por uma autoridade do governo espanhol e pode significar um gesto conciliador em relação aos líderes catalães. Você já pensou em ficar 4 dias mergulhado no mundo da tecnologia e ainda por cima sem sair de Salvador? Pois é, o que para muita gente era só um sonho, finalmente se tornou realidade. É que em agosto, a capital baiana recebeu pela primeira vez a Campus Party, o maior encontro de inovação e tecnologia do mundo. Quem conta os detalhes é a repórter Beatriz Oliveira. Sejam bem-vindos, campuseiros! Foi assim, com essa mensagem no telão, que a Campus Party abriu as portas para os apaixonados por tecnologia. Nos 4 dias do evento, foram mais de 79 mil visitantes, segundo a organização. E isso sem falar nos próprios participantes, chamados campuseiros, que juntos chegavam a 6 mil. Gente de todas as idades e de todos os lugares. A Laiane veio do Rio Grande do Norte. O povo da Bahia é bem receptivo, então deixa a gente em casa e a gente tá curtindo pra caramba. Nos corredores, a cena mais comum era essa daí. Cada um no seu computador, aproveitando para jogar ou para baixar filmes. Afinal, não é todo dia que se pode desfrutar de uma internet com 20 GB de velocidade. Eu vejo que na Campus Party é uma ótima oportunidade para poder conhecer novas tecnologias que estão no momento e também para poder participar dos hackathons e competir e mostrar minha competência para as empresas que estão aqui dentro. E na Campus Party teve de tudo. Tá vendo esse garoto? Ele tem apenas 11 anos e já é programador de games. E se você pensa que ele estava lá só visitando, tá muito enganado. O Matheus foi apresentar uma palestra.
Bom, meu pai, ele é programador, então quando eu aprendi a ler, quando eu tinha 7 anos, ele perguntou se eu queria aprender a programar. Eu queria. E eu fiquei seguindo aquilo por 6 meses, é onde eu aprendi. Aqui na Campus Party é assim, com tanta tecnologia e entretenimento, tem gente que não se contenta em passar só o dia não, viu? E para não perder 1 minuto do evento, o jeito é acampar e dormir por aqui mesmo. Você dormindo em casa não é a mesma coisa que você dormir numa barraca, né? Daí eu tô tentando acostumar ainda com isso. Não tem mamãe, não tem papai para tentar ajudar, é complicado. Tá pensando que acabou? Pois então preste atenção nessas imagens. Dá para acreditar que tudo isso aí são computadores? Obras do Maciel, baiano de Itajuípe, cidade com pouco mais de 21 mil habitantes. Há 11 anos ele trabalha com molding, como é conhecida a arte de modificar computadores. Melhora o desempenho e a aparência das máquinas. Eu me inseri, na verdade, no mundo do case mold meio que um acaso, né? Na época eu não tinha dinheiro e tinha uma vontade imensa de trabalhar com computador. E aí eu fui juntando dinheiro, comprei um computador todo esbagaçado, remendado de fita, por R$270 na época, né? O computador era muito rudimentar. Eu senti no desafio de modificar ele, de criar novas aparências, né? Eu falei, vou dar um grau aqui para ele ficar um super computador. Sem saber, eu estava entrando no mundo do case mold, dessa área de personalização. E as atrações não pararam por aí. Teve robô dançarino, corrida de drone e até simulador de asa delta. Gostei, tá aprovado. Dá para aproveitar bastante, valeu a pena esperar. Aqui no Brasil, a Campus Party já é realizada desde 2008, mas essa foi a primeira vez que ela esteve na Bahia. O presidente do Instituto Campus Party destacou a importância social do evento. Para ele, a feira é uma grande oportunidade para democratizar a tecnologia, permitindo que ela chegue até as classes menos favorecidas. Se fazer uma Campus Party na Bahia significa colocar no mapa mundial da cidade e dos estados inteligentes ao estado de Bahia. Não é que o futuro vai chegar, o futuro está aqui. Você tem acompanhado desde a edição retrasada do Jornal do Marcos uma série especial de reportagens sobre acessibilidade. Hoje, na terceira e última reportagem da série, você vai conhecer as tecnologias que podem mudar a vida de quem mais precisa. A terceira e última reportagem da nossa série especial sobre acessibilidade vai mostrar tecnologias que facilitam a vida de pessoas com algum tipo de necessidade especial. Por isso a gente veio até o Parque Tecnológico da Bahia para ver de perto o trabalho de uma empresa que construiu plataformas móveis para deficientes físicos. Elas funcionam como um elevador, permitindo que cadeirantes e pessoas de mobilidade reduzida possam se deslocar para superfícies mais altas. Quem explica melhor é o sócio proprietário da empresa, Vitor Girardi. A gente desenvolveu uma versão que nós fabricamos, levamos para teste em campo em várias oportunidades, inclusive a presidente da Associação Baiana de Acessibilidade usou. Várias pessoas usaram e o equipamento foi um sucesso. Vitor também conta que uma das vantagens do equipamento é a facilidade de transportá-lo. É um sistema muito compacto, é altamente portátil, então fica um dispositivo bem simples de movimentar e 2 pessoas já conseguem movimentá-lo de forma efetiva. Vitor me leva até o escritório da empresa, na parte de dentro do parque, para conhecer o equipamento. No dia da nossa visita, ele não estava com nenhum exemplar por perto, por isso ele utiliza um monitor de TV para nos mostrar imagens do aparelho. Vocês podem ver que ele tem essas rodinhas aqui que o mouse está em cima, são as rodinhas fixas do equipamento, né? Elas são movidas e quando ele é elevado elas se movem, né, de forma que essas tesouras encolhem e o equipamento se eleva. Não há um equipamento parecido. Existem equipamentos assim semelhantes em termos de, é móvel, beleza. Só que o nosso é móvel, suporta 200 quilos, suporta 2 pessoas e sobe 2 metros. Então é um equipamento que, dentro dessas características, não existe outro igual. Agora, você de casa já parou para pensar como não deve ser difícil tentar conversar com uma pessoa com deficiência auditiva e os dois não conseguirem se comunicar porque um não entende o outro? Pois é, foi pensando exatamente nessa dificuldade que uma empresa daqui de Salvador criou um aplicativo gratuito para celular, qualquer um pode baixar, e esse aplicativo converte a linguagem que a gente usa no dia a dia, o português, para a linguagem de Libras, aquela que os deficientes auditivos usam no dia a dia.
quem vai explicar melhor como funciona esse aplicativo é o Emerson, funcionário aqui da empresa. Emerson, explica como é que foi a ideia de criar o aplicativo, explica qual foi a proposta que vocês pensaram, como é que ele funciona. Bom, a ideia do aplicativo ele surgiu em 2013. Então a empresa viu a necessidade, uma carência de comunicação com pessoas que tenham deficiência auditiva. Você escreve o texto, né, o português falado, e a própria animação do nosso software faz essa tradução do que você falou. É importante falar também que nosso software ele não veio para competir de forma alguma ou acabar com o intérprete. Muito pelo contrário, ele veio para dar um auxílio para os intérpretes, né, para ajudar nas partes onde não tem normalmente um intérprete naquele momento. Então você pode ter uma comunicação básica com deficiente auditivo. Em 2014, a empresa ganhou o prêmio Inoveps, uma iniciativa do Ministério das Comunicações que reconhece aplicativos de destaque em áreas como saúde, educação, mobilidade urbana e acessibilidade. Emerson fala da importância do prêmio para fomentar novos projetos nesse setor. Foi bem positivo, foi bem satisfatório saber que nós estamos trilhando no caminho certo, não só pela parte da complexidade do software em si, mas também pela acessibilidade. Bom, e para conhecer outros projetos, outras tecnologias voltadas para pessoas com algum tipo de deficiência, a gente veio até a sede do IFBA, o Instituto Federal da Bahia, aqui em Salvador. E olha só, a gente está aqui diante de 3 desses projetos. Temos aqui um piso tátil, que é integrado com o comando de voz, e além desse projeto, também tem outros 2. Essa aqui é uma bengala que é automatizada e que detecta obstáculos à frente. E além dessa bengala, tem uma outra, que é específica para pessoas que sofrem de mal de Parkinson. O responsável pelos projetos é o professor Justino Medeiros. Dentro do IFBA, ele coordena um núcleo específico para projetos de tecnologia assistiva. Isso é, tecnologias que proporcionam independência e inclusão social a pessoas com deficiência. O primeiro projeto surgiu um pouco assim, meio por acaso, né, que foi a bengala para deficiente visual. Então, quando a gente fez a bengala, a gente descobriu, né, que a gente estava unindo inovação com bem-estar social. Então a gente estava, de uma vez só, a gente estava cumprindo 2 preceitos que é de uma escola pública. A experiência de construir os projetos enriquece o currículo do Marcos, que é aluno do IFBA e faz parte do Núcleo de Tecnologias Assistivas. Eu acho que realçar a importância da TA como uma tecnologia do novo século é algo imprescindível. Porque a gente acaba se esquecendo que a tecnologia tem um papel social. A tecnologia serve para evoluir nós como comunidade, nos evoluir como pessoas mesmo. Se a gente trabalhar só com a tecnologia como um bem de consumo, a tecnologia como algo relacionado ao trabalho, a gente esquecer que a tecnologia serve para proporcionar evolução mesmo, a gente vai acabar se distanciando do principal papel da engenharia, que é melhorar o cotidiano, assim como realizações. E o Jornal do Marcos de hoje está terminando. Muito obrigado pela sua audiência. Para você, um excelente mês de outubro e a gente se vê. Jornal do Marcos. Oferecimento: Pet Amigo Dog Walker. Passeios divertidos para seus cães você só encontra aqui.